Amados, então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Quem quer fazer oração hoje aí? Quem quer orar? Ninguém quer orar, hein? Ora, Luca. O dia final. Disse que vai deixar para o final, então vamos. No final da aula, do curso. Ora em plenário, então. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos mais um dia, Pai, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui dispostos, Pai, a aprender mais de Ti, Senhor, com o coração aberto, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor, com saúde, Pai, e perfeição, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, por palavras soltas ao vento, Senhor, palavras que não têm te agradado, Pai, atitudes que não têm te agradado, Pai, por todas as vezes que entristecemos o Teu coração, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque sabemos que somos falhos, ó Pai, dependentes de Ti, Senhor. Nós queremos te entregar a vida do pastor Christian, Pai, que vai ministrar, Senhor, a Tua palavra hoje, Pai, para que possamos, ó Pai, estar sempre, Senhor, prontos, Pai, a Te servir, Senhor, de forma que agrade o Teu coração, Pai, de forma que te traga alegria, Senhor, e que tire, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, Pai, das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Parabenizar vocês novamente, né, pela perseverança nesse tempo, né? Num tempo em que nem todos conseguem entender que esse momento é importante, né? A palavra de Deus diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então, eu falava na célula de homens na segunda-feira, né? Aquela famosa passagem do final do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo disse, né? Muitos me dirão, né? Profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, curamos muitos enfermos, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, né? Malditos, né? Que praticai a iniquidade, né? E por que Jesus vai fazer isso com essas pessoas? Porque são pessoas que não têm intimidade com Ele, né? São pessoas que curam enfermos, expulsam demônios, fazem grandes obras, e a gente vai estar aprendendo aqui hoje sobre fé e obras, mas não se relacionam com Ele, não tem intimidade com Ele, não tem comunhão com Ele, né? Então, nós precisamos ter esse desejo de estar próximo dEle. E quando a gente está em igreja, quando a gente está junto, a Bíblia diz que nós somos o corpo dEle, né? Então, a gente está junto com Ele aqui, né? Ele é o cabeça, nós somos o corpo, então nós somos a extensão dEle, nós somos parte dEle. Então pode-se dizer que nós somos os pés de Jesus aqui na terra, né? Então quando a gente está junto, a gente forma o corpo de Cristo. E como Ele mesmo disse, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estou no meio delas, né? O mundo que a gente vive é um mundo que estimula muito, né, a ação, né? A produtividade, o agir, o fazer. Nós vamos ver que isso é importante, isso é bom, é o assunto da aula de hoje. No entanto, nunca podemos esquecer, né, que Maria escolheu a boa parte. Então, tudo que a gente faz para Deus deveria ser fruto de um direcionamento alcançado no meu tempo de intimidade. Quando eu tenho tempo de intimidade com Ele, o meu dia fica mais leve, porque Ele me direciona. Ele diz o que eu devo fazer, o que eu não devo, para onde eu devo ir. Às vezes, eu estava falando para o Lucas ali, será quantos WhatsApp, mensagens que a gente grava, que a gente manda para as pessoas, que muitas vezes é uma perda de tempo, foi só ali um impulso que a gente veio, né? E de repente, se a gente tivesse a paciência de esperar para conversar com a pessoa olho no olho, no dia certo, na hora certa, talvez algumas coisas que a gente escreveu ali a gente nem escreveria. Então, muita coisa pode ser evitada. Eu estou falando isso porque eu estava falando para o Lucas, eu estava orando, agora de tarde fui fazer uma caminhada e eu aproveito a caminhada para orar, né? As minhas orações são sempre acompanhadas de exercício físico. Então, eu junto o útil ao agradável, né?
Eu aprendi isso num CD de um cantor mexicano que chama Jesus Adrien Romero, né? Ele faz isso e depois que eu vi, eu só faço assim também. Oro e faço exercício ao mesmo tempo. E ali o Espírito Santo me lembrou de uma fala que eu tinha dito para uma pessoa que eu tinha que corrigir essa fala. Se eu tivesse tido tempo com ele antes, talvez eu tinha feito outra fala. Mas enfim, deixa para lá. Então a verdade é que quando a gente está perto dele, quanto mais tempo eu passo com ele, quanto mais tempo eu passo para aprender da palavra dele, menos eu vou errar. Não é que a gente nunca vai errar, a gente vai errar menos. Né? A gente vai errar bem menos. E é aquela história, né? Pedro passou uma noite inteira pescando, não pegou nada. Aí ele entrou no barco com Jesus, Jesus disse para onde que era para lançar a rede, ele lançou e pescou. Né? Então, se eu estou perto dele, ele vai mostrar para onde que é para lançar a rede. Se eu estou longe dele, eu vou ficar lançando rede para cá, ele rede para lá, e aí... e cadê o peixe? Amém? Amém. Vamos lá então. Fé e obras. Fé e obras. Esse é o tema da nossa lição a partir desse momento, né? Então a gente vai estar falando sobre fé e obras. Primeiro, a fé em Deus. Hebreus 11, do capítulo 1, versículo 3 e 6. A Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, um texto muito conhecido, né? Que fala sobre a fé, que na verdade explica o que é a fé, né? A fé, como já foi dito em algum momento da história, não é um passo no escuro. A fé é um firme fundamento. Nós estamos estudando aqui fundamentos, né, da fé cristã, e a fé, ela é um fundamento. Ela é um firme fundamento do que? De coisas que se esperam, mas que não se vê, né? Eu espero sem ver. A gente terminou o culto aqui domingo com um texto que diz, né, que os que esperam no Senhor subirão como asas, correrão, né, como águias, né, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando eu espero com fé, crendo que Deus vai me dar direção, que Deus vai me instruir, que Deus vai me capacitar, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai dizer qual que é o próximo passo, quando eu espero no Senhor, eu não me canso. Por quê? Porque se eu espero nele, eu tenho fé que ele vai me orientar, ele vai me direcionar, ele vai me ensinar. No tempo certo, ele diz o que eu tenho que fazer, eu faço e aí se cumpre o que está na palavra. O fardo é leve, o jugo é suave. Fica pesado todas as vezes que eu boto o meu dedinho de homem ali, né? Eu não espero nele, ele nem falou nada, eu já estou fazendo. Ele nem disse o que é para fazer, eu já fui, né? Muitas vezes por causa da minha ansiedade. E às vezes tem algumas coisas que ficam pesadas, né? Então eu preciso aprender a crer, confiar e esperar nele, né? E sempre lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque a fé, ela faz parte do caráter de Deus. Se a gente for ver lá o fruto do Espírito, né, em Gálatas 5, a fé faz parte do caráter. Então não tem como desassociar a fé de Deus, né? Se eu perdi a minha fé, eu estou menos parecido com Deus, né? E quanto mais a minha fé esfria, menos parecido ou mais distante dele eu estou, né? E tão importante, o texto diz, né, tão importante quanto ter fé é crer, não somente crer que ele existe, que Deus, porque a fé está ligada também a crer na existência de um Deus, né? Mas tão importante como crer que ele existe, é também acreditar que ele é um Deus bom, né?
que Ele é capaz de abençoar ou galardoar aqueles que o buscam. Se eu não acreditar que Ele é bom, se eu não acreditar que Ele é um Deus que tem essa característica de abençoar, primeiro, eu vou ter forças para orar? Né? Se eu não acredito que Ele é bom, eu vou orar sem esperança de que Ele vai ouvir a minha oração, sem esperança que Ele vai atender o meu pedido. Então eu preciso sempre crer que Ele é bom e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu gravei um vídeo essa semana dizendo que muitas vezes a resposta vai ser não, outras vezes a resposta vai ser espere, e algumas vai ser sim. Agora, se eu não orar, se eu não pedir, se eu não tiver ali o código da viúva, batendo, pedindo, como é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Se eu não peço, eu não bato, eu não oro? Independente dele dizer não, ou sim, ou espere, o meu papel é orar. Mas para orar eu preciso crer. Crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Tudo, eu preguei outro dia aqui no culto, tudo está pronto. Jesus consumou tudo lá na cruz, está tudo pronto. Mas eu tenho que acessar aquilo que está pronto. E se acessa pela fé, em oração. Então, não podemos esquecer que Deus está ali, pronto, disponível, Ele é acessível, mas nós temos que acessá-lo pela fé e reivindicar os nossos direitos de filho. E se faz pela oração. Até aqui, tudo aqui? Já aprendemos nos capítulos anteriores que Deus tirou o impedimento do pecado entre nós e Ele, ao enviar seu Filho por nós morrer na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje eu não preciso ir até um intermediário, um grande pastor, um grande apóstolo, um padre, o sumo sacerdote dos dias de hoje, porque o sumo sacerdote, na verdade, só tem um, que é Jesus. Eu não preciso até de um intermediário, eu posso ir direto na fonte. Eu conversava com uma pessoa hoje, que ele estava compartilhando alguns segredos de uma determinada denominação, onde os pastores estão cansados. Mas por que estão cansados? Porque é o dia inteiro os crentes mandando mensagem para o pastor. Eu, às vezes, passo uma semana e não ganho um áudio. Então, acho que aqui a gente ensinou bem as pessoas, Porque nessa igreja aí, que segundo eu fiquei sabendo, é o dia inteiro as pessoas mandando mensagem para o pastor. Os pastores estão cansados, que não dão conta, Provavelmente nessas igrejas, ou nessa igreja, as pessoas não foram ensinadas que elas têm que buscar na fonte. Mas, claro, precisa de pastor? Precisa. Se não precisasse, não teria na Bíblia. Que Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, essas pessoas são necessárias. Deus levanta um pastor, levanta um mestre, porque nós precisamos. Se não precisasse, não estaria escrito na Bíblia. Que Deus levantou para a edificação do corpo, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Agora, quando ele precisa demais, tem alguma coisa errada. Mas também quando precisa de menos, também tem alguma coisa errada. Então, o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Um discípulo que nunca precisa do seu líder tem uma coisa esquisita. Assim como aquele que precisa todo dia, talvez não foi ensinado que ele pode ir direto na fonte e resolver a maior parte dos problemas dele. Amém? Então, aprendemos que dessa forma, com o sacrifício de Jesus, a porta da graça foi aberta, significando que a vida eterna não vem do que nós fazemos, de bom ou de ruim, mas da nossa fé no sacrifício de Jesus. Ninguém conquista a vida eterna ou a salvação por aquilo que a gente faz. A gente conquista pela fé naquilo que Jesus fez. Então, agora vamos entender, então guarda bem isso daí, uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás. Nada do que a gente faça, seja de bom ou de ruim, nada vai ser capaz de conquistar a nossa salvação. A salvação, de vez em quando tem aquele assunto, se eu fazer tal coisa, eu deixar de fazer,
Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez, não por causa daquilo que eu faço. As obras que eu devo fazer, que a gente vai aprender nessa aula, são uma consequência, né? Mas eu estou adiantando a aula, deixa quieto, vamos lá. Agora vamos entender um pouco melhor por que a fé é a base de tudo na vida cristã e por que precisamos cultivá-la com cuidado. Hebreus 11 é tido na Bíblia como o capítulo da fé. O texto explica primeiramente o que é a fé e depois cita diversos exemplos de fé do Antigo Testamento, para mostrar a nós, cristãos, né, da nova aliança, que nascemos de novo em Cristo Jesus. Qual o tipo de fé que o Pai espera de nós? Né? Então, se a gente for ler Hebreus capítulo 11, ali vai falar sobre Gideão, vai falar sobre Abel, vai falar sobre Abraão, né? Vai falar sobre Noé, vai falar sobre um monte de gente. É considerado a galeria da fé, né? Um monte de gente que Noé, Enoque, Abraão, vai falar sobre Isaac, Jacó, José, Moisés, né? Então, tantos, Raabe, Sansão, tantas pessoas que foram considerados heróis da fé, né? Então, uma curiosidade bíblica, quando o capítulo 11 termina e começa o capítulo 12, e ele diz assim, portanto, visto que estás rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Essa grande nuvem de testemunhas que ele está falando é dos heróis da fé. Porque ele terminou o capítulo 11 falando dos heróis da fé. Abraão, Noé, Isaac, Jacó. E ele fala, portanto, como estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, ele está falando do quê? Dos heróis da fé. Que serviram de testemunha para nós de pessoas de fé. Pessoas que pagaram alto preço, pessoas que fizeram grandes sacrifícios por amor de Deus. Então, se eu estou cercado dessa grande nuvem de testemunhas, desses heróis da fé, eu preciso andar como eles andaram. Eu preciso seguir o mesmo modelo que eles deixaram para mim. Né? Por isso que ele começa o capítulo 12 dizendo, né? Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vocês já devem ter ouvido vários pastores ou pregadores pegar esse texto e falar, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, então não podemos pecar, não podemos dar brecha, né? Não podemos... Não está errado, não está errado. Porque na prática, no dia a dia, a gente precisa pensar assim, né? Eu preciso raciocinar dessa maneira. Poxa, eu estou cercado de um monte de testemunhas, então se eu der um mau testemunho, eu posso magoar pessoas, eu posso influenciar pessoas para um caminho ruim, né? Então há uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, né? No entanto, para quem já estudou língua portuguesa, né, a palavra portanto, ela é uma palavra que ela é como se fosse uma pré-conclusão. Né? Como fosse uma conclusão. Sendo assim? Sendo assim, né? Ele termina o capítulo 11, né? Falando dos heróis da fé. Aí, sendo assim, né? O portanto, né? Visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui nessa versão, agora já até mudei de ideia aqui agora. Porque diz, visto que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem. Aí tem a palavra também. Então eles também estavam. Então Vigiados para ver se caíam, né? agora, o texto é uma continuação do capítulo 11, né? Que
estava falando deles. Mas nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, aí eu quero crer que essa grande nuvem de testemunhas realmente são os heróis da fé desse tempo, né? Os heróis da fé do tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Sempre aprendendo, né? Se não tem a palavrinha também ali, aí já mudava tudo o significado, né? Mas como tem a palavrinha também, né? Aí já mudou o sentido, né? Enfim, são curiosidades, né? E pontos de vista dos teólogos, a gente examina tudo e retém o que é bom. Amém, queridos? Mas a nuvem de testemunhas, é claro que são testemunhas da fé. Pastor, aqui um resumo de uma explicação, um estudo sobre isso, fala que a nuvem de testemunhas eram de pessoas que demonstraram fé antes de nós. Sim. Mas agora tem os que demonstram fé atualmente. Né? O apóstolo Luiz Hermínio tem uma fala dele muito interessante, que ele fala assim, né, que muitos da geração anterior, vamos dizer assim, não tiveram boas referências boas referências de fé, de homens e de mulheres de fé. Então, como ele, por exemplo, na geração dele, né? Então talvez Deus não fosse cobrar deles como Deus vai cobrar de nós hoje. Porque hoje nós estamos num século onde tem muitas referências. O Brasil é o celeiro de grandes líderes, de grandes testemunhas, homens e mulheres de Deus. Então, realmente, nós sim, estamos cercados por uma grande nuvem. Então, nós aqui todos fizeram encontro com Deus, reencontro. Então, tipo assim, nós não temos desculpa para viver no pecado, para dar mau testemunho, entendeu? Muitos deles não tiveram um pai que ensinasse no caminho, um pastor que ensina sobre santidade, né? E aí, o que ia se esperar? Não dá para esperar muita coisa quando não tem boas referências. Agora, quando tu tem um pai, uma mãe que te ensina no caminho correto, tu tem um pastor, um apóstolo, uma cobertura espiritual que está o tempo todo dizendo, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui, e tu vai lá e escolhe outro caminho, e aí? Né? Então a gente fica sem desculpas, né? Sem desculpas. Então, não que a gente não possa errar, né? Vocês já aprenderam que a gente é humano e a gente pode e vai errar, mas o pecado na nossa vida precisa ser um acidente, né? Temos que realmente vigiar. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. A primeira explicação que se tem é que a fé não é um eu acho que existe, ou eu penso que. Não é eu acho e nem eu penso. Eu penso, né? Eu acho. Não é eu acho nem eu penso. Fé é firme fundamento, é certeza, é convicção, né? É uma prova verdadeira, ou seja, é ter certeza. Depois é preciso entender que a fé é ter certeza de algo que ainda não está palpável ou concreto, ou seja, do que não se vê, do que se espera. Então preciso crer em algo que se espera. Quando Deus fez uma promessa na Bíblia, né? Por exemplo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu preciso crer nisso. Tem gente que acredita que nisso é só para depois da morte, né? Eu não, eu acredito que é aqui. Claro que lá no céu nada se compara, está com Ele, mas eu creio que aqui na terra nós ainda temos coisas que a gente ainda não ouviu, tem coisas que a gente ainda não viu, tem coisas que ainda não subiu ao nosso coração, que Deus tem preparado para nós. Isso é fé. Eu creio assim. A Bíblia diz, como você imagina na tua alma, assim é. Se a pessoa imagina que essas coisas é só para depois da morte, para ela vai ser. Que como tu pensa na tua alma, assim é. Agora, eu creio que não. Eu creio que é aqui. Então, Deus vai respeitar a minha fé. E com certeza Ele vai me levar em lugares que eu ainda não vi. Ele vai fazer eu ouvir coisas que eu ainda não ouvi. E Ele vai fazer
eu experimentar coisas que o meu coração ainda não experimentou. A fé é acreditar nessas coisas que a gente ainda não viu, e ainda não recebemos. É acreditar com toda a convicção em algo que não se pode ver, nem tocar neste momento, com toda a certeza que vai acontecer, né? Quando eu fiz o meu encontro com Deus, em 2003, eu fiz o meu encontro face a face com Deus. Lá no meu encontro com Deus, Deus falou que eu ia ser pastor. Deus já tinha falado antes, mas lá Deus confirmou que realmente eu ia ser pastor, né? E não demorou muito, em 2006 eu fui ungido, 3 anos depois eu fui ungido, né? Pastor. Ano que vem fazer 20 anos, né? E não sei se já foi no encontro com Deus, ou um pouco mais depois, não demorou muito, Deus falou para mim que eu seria pastor em todo o Vale do Rio Tijucas. E o Vale do Rio Tijucas é formado por Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Canelinha e Major Gercinho. Hoje, eu sempre acreditei nisso, eu nunca deixei de acreditar. Muitas coisas aconteceram. Eu acreditei que seria muito mais rápido, né? Mas, enfim, muitas coisas aconteceram. Não foi como eu planejei, não foi como eu imaginei. Erros foram cometidos também, né? Mas hoje, já estamos pastoreando em São João, Canelinha e Tijucas, e tem ovelhas de Nova Trento, né? Que a gente pastoreia. Então, só não tem Major ainda. Mas vai se cumprir. Mas vai ter, em nome Né? de Jesus. Vai ter, em nome de Jesus. Então, eu acreditei nisso e nunca larguei essa promessa. Então, todas as promessas que Deus nos dá, né, a gente tem que crer. Se Deus falou, vai se cumprir. Eu não posso abrir mão. Amém? Amém. Então, fé também é a confiança que depositamos em Deus, na sua pessoa, no seu caráter, na sua palavra e no seu agir. Né? Então, fé e confiança caminham juntos, né? Eu preciso confiar que Deus é fiel para falar tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele diz que é possível. Embora que essa semana, por direção de Deus, eu gravei um vídeo, até postei acho que no grupo ali, sobre a soberania de Deus, né? Que é um princípio que a gente aprende na escola de líderes, né? A soberania diz que a gente aprende que Deus é soberano. E como Ele é soberano, nele está o sim e o amém, Deus também tem a possibilidade de dizer não para alguns dos nossos pedidos, mesmo a gente pedindo com fé, né? E no vídeo ali eu falei, por que às vezes eu oro com fé por um doente, a pessoa que orou, ela tinha fé que ia ser curado, e ainda assim às vezes Deus não cura. A única resposta que a gente tem para isso é que Deus é soberano, né? Tem doenças que de repente não é o momento, né? Não que eu vou perder a esperança. O pastor Oscar era vice-presidente do nosso ministério. Eu conheci poucas pessoas que tinham fé como ele tinha. Ele era uma pessoa de fé. Ele tinha muita fé, né? Ele é uma pessoa que tinha muita fé. E ele orou a vida toda pela enfermidade que ele tinha problema de coluna gravíssimo, né? E um dia, eu, como pastor, cansei de orar por ele. Nós recebemos visita no nosso ministério de pessoas com o dom da cura, que oraram por ele, e ele nunca recebeu a cura da coluna. E aí, faltou fé? Não faltou. Simplesmente, assim como Paulo não tinha espinho na carne, Paulo orou 3 vezes. Paulo era incrédulo? Se ele orou 3 vezes, e o que Deus respondeu para ele do espinho na carne? Minha graça te basta. Né? Então, tem coisas que Deus diz não. Igual aquele cego, né, pastor? Eles perguntaram quem pecou. Foi o pai ou foi... E Deus falou, não tem, pode ter para que se manifeste. Para que se manifeste a glória de Deus. Imagina eu com um problema físico, indo orar e decretar a cura num outro deficiente. Tipo, olha, né, a manifestação do Senhor. Tipo, só mesmo ele ali com problemas, ainda tem fé o suficiente para orar pelo outro. Né? Deus também permite isso,
que alguém doente ore por outro. Sim. Porque eu não estou pelo Senhor pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Porque a maioria vai atrás do que tem para ganhar. O próprio Paulo, né, a Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade na visão, né? Até alguns teólogos acreditam que o espinho na carne dele fosse isso, porque pelo que está ali ele era meio cego, né? Ou pelo menos um período da vida dele ele ficou assim, porque ali quando ele escreve ali aos Gálatas, se eu não me engano, ele comenta dessa fraqueza nos olhos e tem uma outra passagem que ele comenta que ele tinha até um pouco de vergonha de estar com os irmãos, porque ele poderia ser meio que discriminado por causa dessa enfermidade que ele tinha, né? Porque infelizmente tem aquele crente assim, né, que se ele olhar um defeito teu, como é que esse cara vai orar por mim se ele tem um defeito ou ele tem uma enfermidade? Que autoridade que o cara tem para orar por mim por uma enfermidade se ele tem enfermidade? Mas não independe, né? Independe, isso não. Às vezes aquela enfermidade, como foi o caso de Paulo, pode ser um espinho na carne, né? Então, Deus sabe o que faz. Né? Eu, por exemplo, vivi essa experiência, porque eu disse para o Senhor, né? Disse para Deus, como é que eu vou orar por enfermos na igreja? Se a igreja sabe que eu estou enferma. Todo mundo sabe que eu tenho uma enfermidade, porque eu faço tratamento, e não cura, e não melhora, e não... Fiz tratamento 7 anos. E aí Deus disse, teu dever é orar, quem cura sou eu. Aí pronto. E eu estou tocando nesse ponto. Mesmo enferma. Amém. Quem ia fazer era Deus, não era eu. A esperança a gente nunca deve perder, né? A Bíblia diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Então a esperança a gente nunca pode perder, mas o efetuar vem de Deus, né? Então, às vezes, a resposta é espera, às vezes é não, né? Então a gente tem que confiar nele, né? Independente dele fazer tudo o que a gente quer ou não. Né? Eu não sei se eu vou falar alguma coisa lá na frente sobre isso, mas relacionado à fé, muito tempo atrás, eu orava assim, Senhor, aumenta a minha fé. Mas a fé não é relacionada a tamanho, em si, em quem ela está baseada, não é? Tipo assim, porque a Bíblia fala sobre o grão de mostarda. É bem pequenininho. Então, para o Senhor, basta aquele tamanho de fé. O importante é saber em quem está tendo fé, né? Sim. Mas a palavra de Deus fala em Romanos, né, Romanos capítulo 12, né, ela diz assim que Romanos 12, 3, né? Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, pelo que está aqui, realmente existem medidas de fé, né? E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quanto mais tu ouvir, mais tu vai conseguir aumentar a tua medida de fé. Eu posso citar isso como exemplo. Os dias que eu não consegui buscar a Deus, me abastecer do jeito que eu gostaria, né, tu se sente mais vulnerável, que nem um carro andando na reserva. Tu está andando com o carro na reserva, tu fica inseguro. Por quê? Porque tu sabe que se tu não parar para abastecer daqui a pouco, tu vai ficar a pé. Então tu fica inseguro. A mesma coisa quando o nosso nível de óleo, de azeite, né? Lembra das 10 virgens, né? Tinha 5 que tinha azeite, tinha reserva de azeite, né? Quando o nosso nível de azeite tá alto, a gente tem mais confiança, a gente tem mais fé, porque tô cheio do Espírito Santo. E a gente sabe quando a gente está cheio. E se eu não estou tão cheio, né? A fé, muitas vezes, ela vai oscilar, né? Então, é importante. Agora, claro, a Bíblia também fala sobre o dom da fé, né? E eu, particularmente, acredito também que, quanto mais experiência tu vai adquirindo com o passar dos anos, automaticamente essa experiência vai contribuindo com o aumento da tua fé. Porque eu acho que eu falei em algum lugar essa semana, acho que foi no culto, né? Se tu nunca orou por um doente, tu nunca teve essa experiência, como é que tu vai ter fé que quando tu orar ele vai ser curado? Agora tu vai conversar com uma pessoa que já orou mais de 50 ou mais de 100 vezes por um doente. Vai ver se a fé dela não é maior. Claro que é, porque ela já orou inúmeras vezes. Então, como ela já orou inúmeras vezes, ela vai ter muito mais testemunhos de cura.
Por quê? Porque ela orou muitas vezes. Ela exercitou a fé. A fé é que nem um músculo também, que eu exercito. Se eu não exercito ela, Ele não cresce. né? Então é que nem tu vai na academia, como é que tu quer ter força? Tem que exercitar, né? A fé é a mesma coisa. Se todas as vezes que uma pessoa falar que está doente perto de mim, eu me oferecer para orar, daqui a pouco eu vou ter eu vou poder escrever um livro de testemunhos, né? De pessoas que foram curadas por mim. Por quê? Porque eu orei. Agora, se eu não oro, não vai acontecer nada. Eu tenho que orar sempre crendo. Eu não posso pensar que, não, Deus disse, eu orei por 5 pessoas e Deus não curou. Então agora eu vou parar de orar. Não, eu continuo orando. Continuo orando. Uma hora Deus vai fazer, né? O nosso papel é orar. O resto é com Ele, né? Isso vai contribuir para o aumento da nossa fé, com certeza. Agora, geralmente, quando a gente está cheio de fé mesmo, na maioria das vezes que eu me lembro, a pessoa é curada. A pessoa é curada. Eu já tive experiência que eu estava assim, tão cheio de fé que, meu Deus, eu cheguei até a orar para a montanha se mover, e Deus pegou e me repreendeu. Eu disse, não, Cristo, se tu fizer isso, tu vai prejudicar a natureza. Eu já cheguei a fazer isso. Eu já fiz. Não precisa, deixa um monte lá. Mas o reino é das crianças, né? Às vezes a gente age como criança, né? E a criança tem uma fé inocente, né? Então vamos lá. A fé é a confiança que depositamos em Deus, na sua pessoa, no seu caráter e na sua palavra, no seu agir. É crer que Deus está no comando de tudo, né? E é capaz de manter as leis que estabeleceu para a sua criação. É a tranquilidade que depositamos no plano de salvação por Deus estabelecido e executado por seu Filho no Calvário. A fé é o elemento fundamental na vida cristã. Se perdemos a fé, nos afastamos por completo de Deus, né? Até a gente já deve ter comentado sobre a apostasia. O que é a apostasia? Que é considerado um dos pecados dos últimos dias, né? É o esfriamento na fé. E esfriar na fé automaticamente esfria o amor. Esfriou o amor, esfria a fé. Uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada. É impossível um crente que está cheio de amor, está no primeiro amor e perder a fé, né? Então, esfriou o amor, geralmente esfria a fé. Esfriou a fé, geralmente esfriou o amor. Uma coisa está ligada à outra. A fé em Deus e na sua palavra é baseado numa convicção que o Espírito de Deus, a fé em Deus e na sua palavra, né? Porque eu preciso crer em Deus e na sua palavra, até porque a palavra é Jesus, e Jesus e Deus são um, né? Então, fé em Deus e na sua palavra é baseado numa convicção que o Espírito de Deus gera no meu espírito. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, né? Então, ela vem de Deus, né? É o próprio Deus que produz no meu espírito a fé. Como ela não está baseada na alma, sede das razões e emoções, nem sempre é lógica e nem sempre pode ser sentida ou externada com emoções, né? Tem pessoas que, eu não estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus não é por sentimento, é por fé. Se a Bíblia diz que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, e ali ele está, eu tenho que crer que ele está. Eu posso estar no culto ou na célula mais gelada do planeta. Parece que está todo mundo azedo, que brigaram com o patrão, não sei o que deu, que as pessoas estão amargas, né? Está todo mundo ruim. E aquela célula ali, baixa astral, mas eu não estou sentindo nada. Mas Deus está ali, né? Porque ele falou que estaria. Então a fé não sente. A fé não depende de emoções. Ela depende de crer no que Deus falou. Se Deus falou, é a verdade. A verdade é o que Deus falou. Independente de eu sentir alguma outra coisa diferente, né?
Por isso que eu tenho que aprender a dar comandos para a minha alma. Porque a nossa alma, se eu deixar ela governar o meu ser, eu estou lascado. Né? Porque a alma tem dias que só Jesus na causa. Fazer igual o salmista, né? Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, minha alma, acredita, minha alma. Acredita que Ele vai te dar a vitória, minha alma. E como é que pode, né, pastor? Quando a alma está assim, querendo dar os... Já vê no Chilique. semblante, né? Já vê o semblante, né? Da pessoa incrível, né? Já vê que, opa... Igual Caim, né? Por que descaiu o teu semblante, Caim, né? Eu saí de casa... Muitas vezes o nosso semblante cai porque a alma entrou em cena, né? Então, eu saí de casa e já veio o Nunes desde as 2 horas. Abatido, fechado, sério, estranho. Eu falei, o que deu? Nada. Aí ele foi no mercado, voltou, eu disse, tu não vai pra lição? Eu falei, já estou indo. Ele abatido, branco, já está preocupado. Já começou a balançar, sabe? A fé dele e a alma dele. Ó, as contas estão vindo, não está saindo, não está vendendo. Ele já está assim, tá já vindo. Eu tenho que cuidar agora, eu tenho que começar a pregar para ele. Senão, como ele vai começar a agir com as próprias mãos de novo. Tem que Crente resolve tudo na oração. Nós somos chamados de crente porque a gente crê. Né? Embora que eu não goste muito dessa palavra, eu gosto da palavra cristão, né? Porque quando a gente bota crente, parece que a gente está excluindo os católicos, né? E como eu sou um pastor que eu acredito muito na unidade, eu acredito que tem muito católico que vai se salvar, assim como tem muito evangélico que não vai se salvar, né? Então eu não sou Deus para poder botar ninguém no inferno, né? Então Deus conhece o coração. Idolatria tem no meio evangélico talvez muito mais do que no meio católico. A diferença é que o católico idolatra imagens de barro e de gesso. O evangélico idolatra homens vivos de carne e osso, né? Então, eu não boto ninguém no inferno, né? Então, Deus é que faz esse papel aí, é de Deus, não é meu, né? Então, não gosto muito da palavra crente, mas crente no dicionário é quem crê, né? E crente que crê conquista tudo na oração. Tudo na oração. Hoje eu escutei um vídeo, até vou compartilhar depois. Eu escutei um vídeo do pastor Po Yun-Shu, né, que foi o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia, que faleceu ano passado. Jejum das 24 horas para destruir todas as barreiras financeiras. Eu achei tremendo, eu vou ouvir esse vídeo. Eu estou na metade, né? Então, o que ele fala no jejum, assim, no vídeo, né? É uma pregação de 30 minutos. Ele fala sobre, tu vai fazer 24 horas de jejum, só água, e tu vai separar 3 períodos do dia, de manhã, tarde e noite, seriam as 3 refeições, né? Tu vai pegar esse horário do café da manhã, tu vai orar específico pela situação financeira. Depois o horário do almoço do meio-dia, tu vai tirar o almoço do meio-dia, tu vai orar específico pela situação financeira, e depois a janta a mesma coisa. Então tu vai orar 3 vezes no dia específico só por aquilo, para que Deus te dê direções claras sobre como vencer esse gigante aí, o que fazer, como fazer. E ele fala que é o jejum de Josafá, né? Porque o rei Josafá, quando ele ficou sabendo que tinha 3 grandes exércitos vindo contra Judá, e ele era um exércitozinho pequenininho, estava morto, né? 3 exércitos grandes contra um pequenininho. O que Judá fez? Pegou, reuniu todo mundo, vamos jejuar. Aí eles foram, fizeram o jejum, e Deus levantou um profeta no meio para dar a direção. Aí o profeta disse, nessa guerra vocês não vão lutar, você só tem que se posicionar, né? Coloca os levitas lá na frente, cantando, né? O Senhor é bom e a vitória é de vocês. E aí a Bíblia diz que os próprios inimigos se mataram sozinhos e Deus deu a vitória. E depois eles foram recolher os despojos da guerra. Era tanto despojo, era tanta riqueza, que eles não sabiam nem o que fazer com tanto, né? Então, tudo porque um líder mandou o povo jejuar. Amém? Então... botar esse povo para jejuar, pastor Alice. Começar hoje, ó. Viu, às 5 horas. Lembrando,
Lembrando que o segredo está na aproximação de Deus, né? Então é tirar o tempo para orar específico, né? Amém? É aquela história, né? Senhor, para onde é que eu tenho que lançar a rede, né? Mas já colocaram em prática a dica que a pastora Patrícia deu? Se não colocarem em prática ainda, nesse mesmo texto de Josafá diz, né? Creia no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Creia nos vossos profetas e prosperareis. Né? A pastora Patrícia deu uma dica de ouro ali, né? Da sobrinha da pastora Alice. Então, bota em prática. Então, falou, presta atenção. Deus usa os profetas, né? Então, bota em prática. Que a gente quer que Deus faça, Deus já falou e a gente nem botou em prática ainda. Né? Então, aí depois não adianta reclamar com Deus. Eu já falei, eu usei meu servo. Sim, né? nem lembrava. Nem lembrava. É porque o mundo hoje gira em torno disso, né? Da propaganda. A gente falou daquela tua sobrinha que é modelo, aquela... Cristiane. daqui a pouco doar uma pizza para ela e pedir para ela fazer lá um videozinho, né, recomendando e tal, e postar nos stories, né? Então ela tem muitos seguidores, né? Então muitas pessoas vão ver. E aí tu pode abençoar ela de alguma forma, ou com uma pizza, ou com uma semana de pizza, não sei. Aí tem que conversar com a pessoa, né? Conversar e chegar no... Como que pode ser feito aí conversando, né? Conversando. Então é uma dica, mas é assim que funciona, uma dica hoje, uma dica amanhã, e quando tu vê, Deus vai acrescentando, né? Mas eu preciso colocar em prática as dicas. Que ela está de resguardo, está em casa, tem tempo para fazer vídeo. Mora aqui? Mora ali. Sério? E vai pro copo. Ei, ela mora, sabe onde? Sabe onde? Não tem aquela minha amiga que nós fomos lá visitar ela? Que tu lembra? Sim. Lá naquela casa lá, aquela casa agora é dela. É? Olha, ó. Ó, viu? Eu sei que é. Vê se enquanto o Nuno está lá, tu está aqui buscando a presença de Deus, e Deus já está falando, né? Ô Lucas, como nós aqui estamos só em 5, né? Deus não vai falar com quem não veio, né? Então presta atenção que muitas das coisas que Deus fala aqui é para nós mesmo. Vamos lá.